Então é aqui que o dinheiro da empresa vai. Para pagar você para dormir. A voz de Ricardo, o gerente, cortou o silêncio da sala de segurança. João levantou a cabeça do balcão, a confusão nublando seus olhos sonolentos. Ele estava apenas descansando os olhos por um momento. Senhor Ricardo. Eu não estava dormindo, disse João, sua voz rouca. Eu estava monitorando as câmeras. Não me venha com desculpas, Ricardo zombou, gesticulando para os outros dois guardas mais jovens na sala. Vejam isso. É por isso que esta empresa está afundando. Pagamos um fóssil para tirar uma soneca. Um calafrio percorreu a espinha de João, mas não era pelo ar-condicionado. Era a humilhação pública. Seu rosto, normalmente sereno, endureceu. Trabalho aqui há 20 anos, afirmou João, a voz baixa e firme. Nunca falhei com meu dever. 20 anos. E o que você tem para mostrar? Um uniforme gasto e um histórico de cochilos, Ricardo retrucou, aproximando-se do balcão. Ele bateu com a ponta dos dedos em uma folha de papel. Seu tempo acabou, velho. A diretoria quer sangue novo. Pessoas que realmente trabalham. Marcos, um dos guardas mais jovens, deu um passo à frente. Gerente, com todo o respeito, João é o melhor de nós. Ele nos ensinou tudo. Os olhos de Ricardo se fixaram em Marcos com uma frieza cortante. Você quer se juntar a ele no olho da rua, Marcos? Fique quieto. Marcos recuou. O olhar derrotado. Uma sensação de vertigem tomou conta de João. 20 anos de serviço, de noites em claro, de rondas na chuva. Tudo se desfazendo em um espetáculo cruel. Ele olhou para Ricardo, não com raiva, mas com uma clareza repentina e gélida. Ele viu o homem exatamente como ele era, pequeno, inseguro e faminto por poder. Limpe sua mesa, João, ordenou Ricardo, o tom final e desdenhoso. Você tem 10 minutos para entregar seu crachá e sair do prédio. João se levantou lentamente. Seus movimentos eram deliberados, sem pressa. Ele não disse uma palavra. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo zumbido dos monitores. Enquanto ele pegava seu único pertence pessoal, uma foto emoldurada de sua neta. Sentiu os olhares de pena de seus colegas em suas costas. Era pior do que a raiva. Ele caminhou em direção à porta, o crachá na mão. Quando estava prestes a sair, a voz de Ricardo o chamou novamente, agora com um tom falsamente suave. Espere, João. João parou, mas não se virou. Olha, talvez eu tenha sido um pouco duro, disse Ricardo, o som de seus sapatos se aproximando. Sei que as coisas são difíceis. Tenho algo que pode te ajudar. Uma oportunidade de investimento, só para funcionários de confiança. Pode garantir seu futuro. João se virou, o corpo tenso. Uma oferta. Depois daquela cena, uma desconfiança fria o envolveu. Que tipo de oportunidade? Ele perguntou, a voz desprovida de emoção. Uma chance de sair por cima, disse Ricardo, seu tom agora conspiratório. Ele guiou João para um canto, longe dos ouvidos dos outros guardas. É um fundo de investimento interno. Coisa da diretoria. Retornos que você não encontra em nenhum banco. Nunca ouvi falar nisso, disse João, cético. E não ouviria. É exclusivo. Para recompensar a lealdade. Ricardo mentiu com um sorriso fácil. Ele tirou o celular do bolso e abriu uma página com gráficos e números impressionantes. Olha isso. Crescimento de 30% no último trimestre. É garantido. Sem risco. João olhou para a tela. Os números pareciam bons demais para ser verdade. Por que me oferecer isso agora? Você acabou de me demitir. Ricardo suspirou, um gesto teatral de compreensão. A demissão foi ordem de cima. João, eu não tive escolha. Mas tenho respeito por seus anos de serviço. Pense nisso como um pacote de aposentadoria não oficial. Uma forma de a empresa cuidar dos seus. Ele se inclinou um pouco mais. Sei que sua neta precisa de cuidados médicos. Isso poderia resolver tudo para você. Para sempre. A menção de sua neta foi um golpe baixo e preciso. A armadura de João rachou. A preocupação com o futuro dela era um peso constante em seus ombros. São as economias de uma vida inteira, disse João. A voz quase um sussurro. Tudo o que eu tenho. E é exatamente por isso que você precisa fazer esse dinheiro trabalhar para você, Ricardo insistiu, sua voz suave e persuasiva. Não deixe o orgulho ficar no caminho do futuro dela. O processo é simples. Uma transferência para a conta do fundo. Em 6 meses, você dobra o valor. Uma batalha se travava dentro de João. Seu instinto gritava que era uma armadilha, mas a imagem do rosto sorridente de sua neta,
e o medo de não poder cuidar dela nublava seu julgamento. A humilhação da demissão o deixou se sentindo impotente. Talvez esta fosse sua única saída. Onde eu assino? Ele perguntou, derrotado. Não precisa de assinatura. É tudo digital, mais seguro, disse Ricardo, um brilho de triunfo em seus olhos. Vamos até um caixa eletrônico. Eu te ajudo a fazer a transferência. No banco, Ricardo guiou cada passo de João no terminal. Com alguns toques na tela, o saldo de uma vida inteira desapareceu da conta de João e foi para outra. O recibo saiu da máquina. Um pedaço de papel fino e frágil. Ricardo pegou o recibo. Eu guardo isso para nossos registros. Você receberá os relatórios por e-mail. Ele deu um tapinha no ombro de João. Você fez a coisa certa. Agora você pode realmente descansar. A família cuida da família. Enquanto João se afastava, o eco da palavra família soava oco e ameaçador. Ele não se sentia aliviado. Sentia-se como se tivesse acabado de cometer o maior erro de sua vida. Pai. É a Sofia. Ela teve outra crise. A voz de sua filha, Helena, estava embargada de pânico do outro lado da linha. Os médicos disseram que não podemos mais esperar. A cirurgia precisa ser esta semana. O coração de João gelou. Calma, filha. Eu estou aqui. Quanto eles precisam para começar? O depósito inicial é de 50 mil. Ela soluçou. Não temos esse dinheiro, pai. Não sei o que fazer. Você não precisa fazer nada, disse João, forçando uma calma que não sentia. Eu tenho o dinheiro. É uma economia que eu guardava. Vou resolver isso hoje. Apenas fique com ela. Sério, pai. Oh, obrigada. Ela chorou, aliviada. Não se preocupe. Ele repetiu. A garganta apertada. Ele desligou o telefone. A realidade o atingiu como uma parede de tijolos. O dinheiro. Ele precisava falar com Ricardo imediatamente. João discou o número do gerente. A chamada foi direto para a caixa postal. Ricardo, aqui é o João. Preciso do dinheiro do fundo. É uma emergência familiar. Me ligue de volta. Ele tentou de novo. E de novo. Sem resposta. Um nó de pavor se formou em seu estômago. Ele não podia esperar. Pegou o casaco e foi direto ao banco, o mesmo onde fizera a transferência. Bom dia. Em que posso ajudar? Perguntou a atendente. Eu fiz uma transferência para um fundo de investimento há algumas semanas, disse João, a voz apressada. Preciso fazer um saque de emergência. A atendente digitou em seu teclado. Pode me dar o número da conta de destino, por favor? João entregou o pedaço de papel com o número que Ricardo havia lhe dado. Ela olhou para a tela, a testa franzida. Senhor, este número não pertence a um fundo de investimento, ela disse lentamente. É uma conta pessoal. Não. Isso está errado. João insistiu. É um fundo corporativo da minha antiga empresa. O gerente me ajudou a fazer. Eu entendo, senhor, mas o sistema é claro, disse ela, com uma simpatia cautelosa. A transferência foi concluída. Sua conta está com saldo zero. O dinheiro foi para esta conta pessoal. A sala do banco pareceu girar. Saldo zero. Conta pessoal. As palavras ecoaram em sua mente. Ele saiu do banco, sentindo o ar faltar em seus pulmões, e discou o número de Ricardo mais uma vez. Desta vez, ele atendeu. O que é, João? Já disse que estou ocupado. A voz de Ricardo soou irritada. O dinheiro, Ricardo. Disse João, a voz tremendo. O banco disse que a conta é pessoal. Que meu saldo está zerado. Eu preciso do dinheiro. Minha neta. Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida por uma risada curta e cruel. Você demorou para perceber. Fundo de investimento. Você realmente acreditou nessa besteira? O mundo de João parou. O que? Você me deu seu dinheiro, João? Foi um presente de despedida, Ricardo zombou. Um bônus de aposentadoria para mim. Mas você disse. Você mencionou minha neta, gaguejou João, a voz quebrada pela traição. Ela precisa de uma cirurgia. E daí? Problema seu, não meu. Disse Ricardo, a voz fria como gelo. Negócios são negócios, velho. Você deveria saber disso. A chamada foi encerrada. João ficou parado na calçada, o telefone mudo em sua mão. Ele não tinha mais dinheiro. Ele não tinha mais emprego. E sua neta estava doente. A humilhação da demissão não era nada comparada a isso. Esta era a destruição completa. João caminhou para casa em um estado de torpor. Cada passo ecoava as palavras de Ricardo em sua mente. Negócios são negócios. A crueldade era tão casual, tão absoluta. Ao entrar em seu pequeno apartamento,
A notificação de despejo pregada na porta mal registrou. Era apenas mais um golpe em um dia de golpes. Ele se sentou em sua velha poltrona de couro, o silêncio do apartamento o sufocando. O desespero era uma presença física, uma mão fria apertando seu peito. Por horas, ele permaneceu imóvel, o olhar fixo no nada. O velho segurança, o avô gentil, o homem que engoliu o orgulho por sua família, estava quebrado. Mas sob a devastação, algo mais antigo começou a se mover. Uma faísca de fúria fria. Seus olhos se moveram lentamente pelo cômodo, passando pela TV desligada, pela pequena estante de livros, até pousarem em um baú de madeira escura no canto. Um baú que ele não abria há décadas. Ele se levantou, seus movimentos não mais os de um homem derrotado, mas de alguém com um propósito recém-descoberto. O rangido da tampa do baú abrindo foi o único som no apartamento. O cheiro de madeira envelhecida e metal polido encheu o ar lá dentro. Cuidadosamente embrulhado em um veludo desbotado, estava seu passado. Sua mão, firme agora, pegou a primeira peça, uma medalha de honra ao mérito, sua superfície fria contra sua pele. Ao lado dela, uma faca de combate, perfeitamente equilibrada. E, no fundo, uma foto desbotada de um grupo de jovens soldados em uniforme de camuflagem. Eles sorriam para a câmera, mas seus olhos continham uma dureza que a juventude não deveria conhecer. No centro da foto, um João mais jovem os liderava. Seus dedos traçaram a insígnia em seu antigo uniforme. Um lobo solitário uivando para a lua. Comandante Lobo Solitário. O nome de guerra que seus homens lhe deram. O homem que tomava decisões impossíveis em situações impossíveis. O homem que nunca deixava um inimigo impune. Ele olhou para seu reflexo no metal polido da medalha. Os olhos que o encaravam de volta não eram mais os de um segurança cansado. Eram frios, calculistas e implacáveis. A nevoa de desespero se dissipou, substituída por uma clareza cortante. Ricardo não havia roubado apenas seu dinheiro. Ele havia ameaçado a vida de sua neta. Ele havia confundido bondade com fraqueza. Ele havia acordado algo que estava adormecido por muito tempo. João fechou o baú. O homem que o abriu não era o mesmo que o fechou. Ele pegou um caderno e uma caneta da gaveta da cozinha. Ele não precisava de um exército agora. Ele precisava de um plano. Ele começou a escrever. Nomes, locais, rotinas. Ele se lembrava de cada câmera de segurança, cada ponto cego. Cada hábito dos gerentes que ele observara silenciosamente por 20 anos. A caça havia começado. Ricardo pensou que havia enganado um velho ovelha. Ele estava prestes a descobrir que havia encurralado um lobo. E este lobo não caçava por esporte. Ele caçava por justiça. O plano de João era uma teia de aranha, com cada fio cuidadosamente colocado. Mas ele precisava de um tecelão digital. Ele precisava de olhos onde os seus não podiam alcançar. Ele abriu um fundo falso na gaveta de sua escrivaninha. Lá dentro, protegido por um invólucro antiestático, havia um telefone via satélite. Um modelo antigo, mas impenetrável. Ele o ligou. O aparelho demorou um momento para encontrar um sinal seguro e criptografado. Ele discou um único número, um que conhecia de cor, um que não usava há mais de uma década. A chamada completou. Silêncio. O tempo está bom para pescar, disse João, usando um código antigo. Uma pausa do outro lado da linha, seguida por uma voz eletronicamente distorcida, mas inconfundível para ele. O rio está seco há anos. Quem está falando? O lobo está uivando de novo, respondeu João. A voz baixa e grave. O silêncio do outro lado foi mais longo desta vez. Quando a voz voltou, a distorção havia desaparecido, revelando um tom de descrença e respeito. Comandante. É você. Achei que você estivesse morto. Quase. Sombra. Quase, disse João. Eu preciso de um favor. Qualquer coisa, comandante. Onde? Quando? Você sabe que minha dívida com você é para a vida toda. A voz, embora de um homem mais jovem, era cheia da lealdade forjada no campo de batalha. Preciso dos seus olhos. Um alvo corporativo. Uma empresa chamada Omnicorp. Omnicorp. A gigante da logística. Isso é um playground, comandante. O que você procura? Um gerente de nível médio. Nome, Ricardo Almeida. Preciso de tudo sobre ele. Contas bancárias, comunicações, arquivos de computador. Especialmente qualquer coisa relacionada a um fundo de investimento para funcionários. Entendido. Considere feito, disse Sombra, sem hesitação. Mas, comandante, o que está acontecendo? Pensei que você tinha se aposentado.
Deixado tudo para trás. Eles pegaram algo meu. Sombra, disse João, sua voz endurecendo. Eles cruzaram uma linha. Diga-me o que você precisa que eu faça com ele, disse Sombra, o tom agora mais sombrio. Posso apagar a existência digital dele. Posso tornar a vida dele um inferno. Não. Ainda não, respondeu João. Por enquanto, eu só preciso de informações. Quero saber como ele respira, o que ele come, com quem ele fala. Quero saber onde o dinheiro está. Esta é uma operação de reconhecimento. Não atacamos até conhecermos o terreno. Entendido. Modo furtivo ativado, disse Sombra. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo você precisa? Uma risada curta soou do outro lado. Para um amador como esse. Dê-me 12 horas para o relatório inicial. 24 para ter acesso a tudo. Ele nem saberá que eu estive lá. Bom. Disse João. Aguardando seu contato. Mantenha este canal seguro. Sempre. E comandante. Sim. É bom ouvir sua voz de novo. O mundo ficou quieto demais sem o uivo do lobo. O silêncio acabou. Sombra, disse João, e desligou a chamada. Ele olhou pela janela para a cidade que se estendia abaixo. As luzes pareciam alvos em um mapa tático. A primeira peça do seu jogo havia sido movida. Menos de 12 horas depois, o telefone via satélite de João vibrou. Uma única mensagem de texto apareceu na tela: pacote entregue. Verifique o e-mail seguro. João ligou seu antigo laptop. Um aparelho robusto e sem adornos que não estava conectado à internet há anos. Ele o conectou a um ponto de acesso criptografado que Sombra havia estabelecido. No e-mail, um único arquivo estava anexado. Ele o abriu. Era um organograma, mas não o oficial da Omnicorp. Este era um mapa da rede de corrupção de Ricardo. O telefone de João tocou. Era Sombra. Está vendo? Comandante. Estou vendo, respondeu João, os olhos percorrendo o diagrama. É maior do que eu pensava. Ricardo não é um lobo solitário. Ele é o gerente da matilha. Explicou Sombra. Ele administra um esquema clássico. Contratos superfaturados com empresas de fachada. Criação de funcionários fantasmas cujos salários vão direto para uma conta central. O seu fundo de investimento era apenas a cereja do bolo, um golpe paralelo para pegar o dinheiro de gente como você. Quem mais está envolvido? Perguntou João. Ele tem um homem-chave no departamento de TI. Um programador chamado Carlos Neves. Ele é o cara que insere os funcionários fantasmas no sistema de folha de pagamento e apaga os rastros. Sem ele, o esquema desmorona. Carlos Neves, repetiu João. Anotando ou não. Qual é a fraqueza dele? Houve o som de digitação rápida do outro lado da linha. Deixe-me ver. Ah, isso é interessante. Ele tem um problema. Um grande problema com jogos de azar online. Está afundado em dívidas com agiotas virtuais. Ele está desesperado. Uma ideia começou a se formar na mente de João. Um homem desesperado comete erros. E o dinheiro? Onde está o meu dinheiro? Ricardo é esperto. Ele não o mantém em um só lugar, disse Sombra. Ele o distribui por várias contas, usando criptomoedas para dificultar o rastreamento. Mas o grosso do dinheiro roubado, incluindo o seu, está em uma conta principal. O problema é que ela tem múltiplas camadas de segurança. Precisaria de uma autorização de dentro para movê-lo sem disparar alarmes. Então, o homem de TI é o nosso portão de entrada, concluiu João. Exatamente. Se conseguirmos o acesso dele, podemos causar muitos danos. Mas ele é paranoico. Muda as senhas a cada 48 horas. Ele não precisa nos dar a senha. Ele só precisa cometer um erro, disse João. Ele olhou para o nome Carlos Neves em seu caderno. The Game. Sombra. Você pode manipular os resultados de um desses sites de apostas que ele usa. Uma pausa, seguida por um sorriso audível na voz de Sombra. Comandante, isso é como perguntar se a água é molhada. Qual jogo ele gosta? Poker. Roleta, algo rápido. Algo onde ele possa perder muito em pouco tempo, disse João. Quero que ele sinta a pressão. Quero que ele precise de dinheiro, e precise agora. Considere feito. Vou preparar o cenário. Qual é o plano? Vamos fazer o peão derrubar a si mesmo, disse João, os olhos fixos no organograma na tela. E quando ele cair? Vamos pegar a chave que ele deixar para trás. Entendido, comandante. A isca está sendo preparada. João desligou. A primeira fase, reconhecimento, estava completa. Agora, a segunda fase estava prestes a começar. A primeira sabotagem. Você não pode fazer isso. Foi só um erro de sistema. A voz de Carlos Neves estava estridente de pânico.
ecoando pelo silencioso departamento de T. Ele estava de pé em frente à sua mesa, encarando o chefe de departamento e 2 seguranças corporativos. Um erro de sistema que transferiu exatamente R$ 5.000 da conta de despesas para sua conta pessoal. Retrucou o chefe, impassível, segurando um extrato impresso. Carlos, a auditoria marcou isso em segundos. Eu posso devolver. Foi um acidente, eu juro. Eu estava pagando uma conta e devo ter digitado o número errado. Carlos suava frio. A armadilha havia funcionado perfeitamente. Na noite anterior, Sombra havia feito sua mágica. Ele manipulou uma partida de pôquer online de apostas altas. Carlos, que estava em uma maré de sorte fabricada, apostou tudo o que não tinha, apenas para perder na última carta. Em desespero, ele acessou o sistema da Omnicorp de casa, planejando pegar emprestado uma pequena quantia para cobrir a dívida imediata. Era exatamente o que João previra. Um homem desesperado abandona o protocolo. Nós temos uma política de tolerância zero para isso, e você sabe, disse o chefe de T, o tom final. SVZSUA Mesa. Você está demitido por justa causa. Não, por favor. Eu tenho uma família. Ricardo vai me matar. A última parte escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. O chefe de T ergueu uma sobrancelha. O que o gerente Ricardo tem a ver com isso? Carlos empalideceu, percebendo seu erro. Nada. Eu não disse nada. E eu? Eu quis dizer que vou perder meu emprego. Mas a semente da dúvida foi plantada. Os seguranças o escoltaram para fora, confiscando seu laptop e seu crachá. Enquanto Carlos era levado, seu mundo desabando, Sombra já estava trabalhando. O telefone de João tocou. Comandante. O peão caiu do tabuleiro, disse Sombra. Estou dentro. Assim que o laptop dele foi conectado à rede interna para análise, eu usei o backdoor que plantei. Tenho acesso total ao que ele tinha. Excelente, disse João. Ele observava a cena de um café do outro lado da rua, vendo Carlos ser jogado na calçada como lixo. Ele serviu ao seu propósito. Tenho todos os arquivos do esquema. Listas de funcionários fantasmas, números de contas, registros de transferências. É uma mina de ouro, disse Sombra, a excitação em sua voz. O que fazemos agora? Vazamos tudo. Não. Isso seria muito rápido. Ricardo saberia de onde veio o ataque. Disse João. Vamos jogar o jogo dele. Vamos usar a paranoia. O que você tem em mente? Encontre o número de um dos contratos mais recentes e fraudulentos. Um que só Ricardo e Carlos saberiam. Houve um breve momento de digitação. Tenho um contrato de consultoria de software no valor de R$ 200.000. A empresa de consultoria não existe. Perfeito, disse João. Envie um e-mail anônimo para o e-mail pessoal de Ricardo. Sem remetente, sem assunto, sem texto. Apenas esse número de contrato no corpo do e-mail. Apenas o número. Isso é tudo? Perguntou Sombra, intrigado. Isso é tudo. Confirmou João. Um fantasma no sistema. Ele não saberá quem enviou, ou por quê. Ele só saberá que alguém sabe. Deixei-o cozinhar em seu próprio medo. Deixei-o se perguntar qual de seus parceiros o traiu. Entendido. Mensagem sendo enviada. Agora. João desligou. Ele tomou um gole de seu café, observando o prédio da Omnicorp. A primeira rachadura na fortaleza de Ricardo havia aparecido. Agora, era hora de aplicar pressão e ver o que mais quebraria. O que diabos é isso? Ricardo murmurou para si mesmo, encarando a tela de seu computador. Ele estava em sua sala. A porta trancada. O e-mail estava ali, aberto em sua caixa de entrada pessoal. Sem remetente. Sem assunto. Apenas uma linha de texto. Contrato 74B91AZ. Um suor frio brotou em sua testa. Ele conhecia aquele número. Era o contrato falso que ele e Carlos haviam criado na semana passada. Ninguém mais deveria saber sobre ele. Ninguém. Seu primeiro pensamento foi Carlos. O idiota foi pego roubando. Ele deve ter falado. Ele deve ter tentado fazer um acordo, entregando Ricardo para salvar a própria pele. A raiva ferveu em seu peito. Ele pegou o telefone e discou o número de Carlos. Caixa postal. Ele tentou de novo. Direto para a caixa postal. Carlos o estava evitando. Ou pior, já estava falando com a polícia. Ricardo andava de um lado para o outro em sua sala. Quem mais poderia ser? Valadares. Esse o chefe mentor no esquema. Impossível. Valadares tinha tanto a perder quanto ele. Talvez até mais. Rival. Alguém querendo seu cargo. A paranoia começou a se instalar. Uma coceira sob sua pele.
Cada colega que passava por sua porta de vidro parecia estar olhando para ele. Cada telefonema o fazia pular. Ele abriu seu sistema bancário online, verificando freneticamente as contas. O dinheiro ainda estava lá. Nada havia sido movido. Então não era um roubo. Era uma mensagem. Um aviso. Alguém sabe. A frase se repetia em sua mente. Ele precisava de um bode expiatório. Alguém para culpar se as coisas ficassem feias. Se Carlos estava fora de alcance, ele precisava criar uma nova ameaça. Desviar a atenção de si mesmo. Seus olhos se fixaram no nome de um gerente rival, Sérgio, do departamento de logística. Eles competiam por promoções há anos. Sérgio era ambicioso, talvez ambicioso o suficiente para tentar algo assim. Perfeito. Ricardo começou a digitar um e-mail para o chefe de TI. Ele precisava parecer proativo, como se estivesse descobrindo uma ameaça, não respondendo a uma assunto, possível violação de segurança. PARA, Departamento de TI, descobriu uma atividade suspeita relacionada a dados de contratos confidenciais. Acredito que possa haver um acesso não autorizado vindo do setor de logística. Sugiro uma verificação imediata nos terminais da equipe de Sérgio. Isso pode estar relacionado à recente demissão de Carlos Neves. Ele apertou enviar. Era arriscado, mas era melhor do que esperar passivamente. Ao apontar o dedo para Sérgio, ele criaria confusão. Uma investigação interna no departamento de logística manteria os olhos da auditoria longe de suas próprias operações. Ele se recostou na cadeira, tentando controlar a respiração. Ele havia respondido à ameaça. Ele havia virado o jogo. Pelo menos, era o que ele pensava. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Sombra monitorava a troca de e-mails. O telefone de João tocou. Comandante, a isca foi mordida. E ele está fazendo exatamente o que prevíamos. Ele está em pânico, perguntou João. Pior. Ele está tentando ser esperto, disse Sombra. Ele acabou de denunciar um gerente rival, Sérgio, por uma violação de segurança. Ele está tentando criar uma cortina de fumaça. João permitiu-se um sorriso sombrio. Bom, deixeu. Um homem em pânico tentando ser esperto sempre deixa um rastro. Siga esse rastro, Sombra. Veja que portas ele abre para nós enquanto tenta fechar as outras. O plano estava funcionando melhor do que o esperado. Ricardo, em sua tentativa de se proteger, estava prestes a expor a si mesmo. Uma investigação no meu departamento. Com base em que? A voz de Sérgio era uma mistura de indignação e descrença. Ele estava na sala do chefe de TI, com Ricardo presente. Ostentando um ar de falsa preocupação. É apenas um procedimento padrão, Sérgio, disse Ricardo suavemente. Dados de contratos vazaram. Seu departamento tem acesso. Precisamos eliminar todas as possibilidades. Isso é um absurdo. Você está me acusando, Sérgio retrucou, apontando um dedo para Ricardo. Isso tem suas impressões digitais por toda parte. Você está tentando sabotar minha avaliação de desempenho. Ninguém está acusando ninguém, interveio o chefe de TI, tentando manter a paz. Vamos apenas rodar os diagnósticos. Se não houver nada, o assunto morre aqui. Sérgio bufou. Massa sente legitimate. A equipe de TI começou a trabalhar nos computadores do departamento de logística. Ricardo assistia com uma satisfação mal disfarçada. A atenção estava desviada. Ele havia criado o caos que precisava. Enquanto a investigação acontecia, Sombra estava um passo à frente. Usando o acesso que obteve de Carlos, ele não precisava invadir nada. Ele simplesmente observava. E quando viu a oportunidade, ele a aproveitou. O telefone de João tocou. Comandante, Ricardo acaba de cometer um erro monumental. Fale, disse João. Para tornar sua acusação contra Sérgio mais crível. Ele usou o antigo acesso de Carlos para plantar um arquivo de log falso no servidor, mostrando um acesso indevido vindo do terminal de Sérgio, explicou Sombra. Foi uma manobra desajeitada. E ao fazer isso, ele acionou um protocolo de segurança secundário que ele não conhecia. Que protocolo? Um alerta silencioso para a equipe de auditoria interna. O sistema registrou uma modificação manual em um arquivo de log de segurança. Isso é um alarme vermelho para qualquer auditor. Eles não sabem quem fez isso, mas sabem que os logs foram adulterados. A investigação de rotina que Ricardo iniciou acaba de se tornar uma auditoria de segurança de alto nível. João sorriu. Ele tentou acender um fósforo e acabou incendiando a casa. Exatamente. Ele chamou a atenção dos cães de guarda. Agora a auditoria vai vasculhar tudo. Não apenas o departamento de Sérgio,
Mas todo o sistema de acesso a contratos. Isso nos dá uma nova oportunidade, disse João. A auditoria vai encontrar as irregularidades que você já encontrou. Eventualmente. Sim. Mas vai levar tempo. Eles são metódicos. Respondeu Sombra. Mas com tantos olhos no sistema agora, podemos nos mover com mais liberdade. Eles vão confundir nossas pegadas com as da própria investigação. De volta a Omnicorp. O chefe de TI se virou para Ricardo, o rosto pálido. Temos um problema maior. A auditoria interna acabou de assumir a investigação. Alguém tentou manipular os arquivos de log. Eles estão bloqueando todo o servidor. O sorriso de Ricardo desapareceu. O quê? Mas. Como? Não sei, disse o chefe de TI, olhando para Ricardo com uma nova suspeita. Mas quem quer que tenha feito isso? Transformou uma pequena fogueira em um incêndio florestal. Ricardo sentiu um calafrio. Sua tentativa de criar uma cortina de fumaça havia atraído holofotes. Ele não estava mais no controle. E em algum lugar dentro daquela empresa, alguém estava observando, puxando as cordas, e ele não tinha ideia de quem era. Você pode explicar essa anomalia? Ana. Ana, uma jovem analista financeira, olhou para a tela que seu supervisor apontava. O sistema de auditoria piscava com um alerta vermelho sobre a folha de pagamentos. Parece uma entrada duplicada, mas não é, disse ela. A testa franzida em concentração. É um pagamento para um funcionário que não corresponde a nenhum ID ativo no nosso sistema. O nome é J. Silva. Um funcionário fantasma? Perguntou o supervisor, cético. Achei que tivéssemos corrigido essa falha anos atrás. Também pensei. Mas o sistema o registrou. Ana insistiu. Ela clicou em vários relatórios, seus dedos voando sobre o teclado. A entrada foi criada pelo terminal de Carlos Neves. Pouco antes de sua demissão. E a autorização final veio do gerente Ricardo Almeida. O nome de Ricardo pairou no ar. A empresa inteira estava comentando sobre sua acusação bizarra contra Sérgio e a auditoria de segurança que se seguiu. Isso é estranho, disse o supervisor, desconfortável. Ricardo está no centro de muita atenção ultimamente. Exatamente, concordou Ana. Lembrou-me do dia em que ele demitiu João, o velho segurança. Ele foi tão cruel. Sempre achei João um homem bom e honesto. E agora isso. Ricardo demitindo um. Autorizando pagamentos para outro que não existe. O supervisor suspirou. Olha, Ana, oficialmente, nossa auditoria é sobre a violação de segurança. Não temos autorização para investigar a folha de pagamentos sem uma ordem direta. Mas isso é uma prova de fraude, protestou Ana. Não podemos simplesmente ignorar. Não estou dizendo para ignorar. Estou dizendo para ser cuidadosa, ele a advertiu. Ricardo tem amigos em posições elevadas. Se você for atrás dele sem provas irrefutáveis, é a sua carreira que vai acabar. Ana sentou-se em sua mesa. O conselho de seu supervisor ecoando em sua mente. Ela podia deixar para lá, como ele sugeriu. Era o caminho mais seguro. Mas a imagem do rosto cansado de João no dia em que foi demitido voltou à sua mente. Ele sempre a cumprimentava com um sorriso gentil. Ele era parte da mobília daquele lugar, uma presença constante e confiável. Sua demissão pareceu errada. E agora, essa descoberta parecia conectada de alguma forma. Uma semente de desconfiança havia sido plantada. Ela confiava em seus instintos. E eles lhe diziam que algo estava profundamente podre. O caminho seguro era fácil. Mas o caminho certo exigia coragem. Ela olhou em volta do escritório. Ninguém estava prestando atenção. Com alguns cliques, ela copiou o arquivo com os dados do funcionário fantasma para um pendrive criptografado. Ela não sabia o que faria com aquilo ainda, mas sabia que não podia deixar passar. Enquanto ela guardava o pendrive em sua bolsa, sentiu um arrepio. Era como se estivesse cruzando uma linha, entrando em um território perigoso. A quilômetros de distância. Sombra assistia à atividade dela. Um alerta que ele havia configurado para qualquer acesso aos arquivos de Carlos foi acionado. Ele ligou para João. Comandante, temos um movimento no tabuleiro que não planejamos. O que foi? Perguntou João. Uma analista financeira júnior chamada Ana. Ela encontrou um dos funcionários fantasmas. E em vez de reportar pelos canais normais, ela copiou o arquivo. Ela está investigando por conta própria. Ela é um risco. Perguntou João. Pode ser. Ou pode ser um trunfo. Respondeu Sombra. Ela é inteligente. E parece ter um senso de justiça. Ela sempre foi gentil com você, pelo que me lembro das imagens de segurança. João pensou por um momento. Vamos testá-la. Como vamos testá-la?
Perguntou Sombra pela linha segura. Não vamos sobrecarregá-la. Vamos dar a ela uma única peça do quebra-cabeça. Algo que ela não poderia ter encontrado sozinha, disse João. Algo que a force a tomar uma decisão, entregar a um superior ou cavar mais fundo. O que você tem em mente? Comandante. Você tem acesso ao computador dela, correto? Acesso total e invisível. Sombra confirmou. Crie um arquivo de planilha simples. Chamei-o de discrepâncias Q3. Dentro dele, coloque uma única lista de pagamentos. 10 transações legítimas e uma ilegítima. O pagamento para o funcionário fantasma que ela já descobriu, J. Silva. Mas adicione um detalhe. O número da conta bancária para a qual o salário foi transferido. Sombra entendeu imediatamente. Essa conta não estará no nome de J. Silva. Exatamente, disse João. Estará no nome de uma das empresas de fachada de Ricardo. Uma informação que ela não teria como obter. Coloque o arquivo na área de trabalho dela. Com um carimbo de data e hora de uma semana atrás, como se ela mesma o tivesse salvo e esquecido. Inteligente. Ela vai pensar que foi um descuido dela. A isca perfeita, disse Sombra, plantando o arquivo. Agora. O que esperamos que ela faça? Esperamos que ela siga o dinheiro, respondeu João. Se ela for quem pensamos que é, ela não vai conseguir resistir. E quando ela confirmar que a conta não pertence ao funcionário, ela terá que decidir em quem confiar. João desligou. Agora, era um jogo de espera. No dia seguinte, Ana chegou ao escritório sentindo-se exausta e paranoica. Ela mal dormiu. A mente girando em torno do arquivo em seu pendrive. Ao ligar o computador, ela notou um arquivo em sua área de trabalho que não se lembrava de ter criado. Discrepâncias Q3. O que é isso? Ela murmurou, a curiosidade superando a cautela. Ela abriu a planilha. Era uma lista de pagamentos. Seus olhos percorreram os nomes até que um deles a fez prender a respiração. J. Silva. O mesmo funcionário fantasma. Mas desta vez. Havia um número de conta ao lado. Seu coração começou a bater mais rápido. De onde veio isso? Ela teria salvo e esquecido. Improvável. Mas a oportunidade era boa demais para ignorar. Agindo por impulso, ela usou seu acesso de nível de analista ao sistema bancário corporativo. Um sistema projetado para verificar a legitimidade de fornecedores. Era uma brecha que ela sabia que existia. Ela digitou o número da conta. O resultado apareceu na tela. O nome do titular da conta não era J. Silva. Era Soluções Logísticas Virtuais Ltda. Um calafrio percorreu sua espinha. Uma empresa de logística. O mesmo setor do gerente que Ricardo havia tentado incriminar. Isso não era uma coincidência. Era um padrão. Era a prova de uma conspiração. O conselho de seu supervisor voltou à sua mente. Seja cuidadosa. Entregar isso a ele poderia significar que o arquivo seria enterrado. Entregar a Ricardo era impensável. Ela não podia confiar em ninguém na cadeia de comando. Mas ela tinha que contar a alguém. Ela se lembrou de um e-mail que toda a empresa recebeu meses antes, sobre um novo canal de denúncias anônimas. Era um sistema terceirizado, supostamente impenetrável, para relatar atividades antiéticas. Era sua única opção. Ela abriu um navegador seguro, acessou o portal de denúncias e anexou a planilha. No corpo da mensagem, ela escreveu apenas uma frase. Sigam o dinheiro que vai para Soluções Logísticas Virtuais. O funcionário J. Silva não existe. Ela apertou enviar, o coração martelando contra as costelas. Ela não sabia se tinha acabado de salvar a empresa ou de destruir sua carreira. A quilômetros de distância, uma notificação apareceu na tela de Sombra. O e-mail de denúncias que ele havia criado semanas antes acabará de receber sua primeira mensagem. Ele ligou para João. Comandante, ela passou no teste. Ela nos deu a arma e a munição. Comandante, o que fazemos agora? A voz de Sombra soava energizada através da linha segura. Agora, nós disparamos. Mas não no alvo principal. Vamos mirar no bolso dele, respondeu João. Ricardo se sente seguro porque controla o dinheiro. Vamos mostrar a ele que esse controle é uma ilusão. Você quer que eu congele a conta das Soluções Logísticas? Não. Congelar a conta Levantaria Alarms. Quero que você assuma o controle dela, disse João, o plano se solidificando em sua mente. Você tem os dados de acesso que Carlos usava. Tenho tudo. Confirmou Sombra. Posso entrar e sair da folha de pagamento como um fantasma. Ótimo. A partir do próximo ciclo de pagamento, o salário do nosso amigo inexistente, J. Silva, não irá mais para a empresa de fachada de Ricardo.
Quero que você o desvie. Para onde? Perguntou Sombra. Para uma das nossas contas. Não. Isso deixaria um rastro até nós, disse João. Vamos ser mais criativos. Encontre uma instituição de caridade. Especificamente, o Fundo de Cirurgias Pediátricas do Hospital Central. O mesmo hospital onde minha neta está sendo tratada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Sombra falou, havia um tom de admiração em sua voz. Isso é poético, comandante. Usar o dinheiro roubado dele para financiar a cura de crianças. É mais do que poético. É prático, disse João. Crie uma doação anônima no sistema do hospital. Configure a transferência para ser recorrente. Ricardo verá o dinheiro saindo. Mas a trilha terminará em um beco sem saída de caridade. Ele não pode denunciar o roubo de dinheiro que ele mesmo roubou. Ele terá que engolir o prejuízo em silêncio. Estou fazendo isso agora. A próxima doação de J. Silva está agendada. Ricardo vai perder R$ 5.000 por mês e não poderá fazer nada a respeito. É um começo, disse João. É a primeira gota de sangue. Agora ele sabe que o fantasma no sistema não está apenas observando. Está agindo. A satisfação que João sentiu foi fria e precisa. Não era a euforia da vingança, mas a calma de um plano executado com perfeição. O primeiro golpe direto havia sido desferido. A primeira pequena vitória. 2 dias depois, no hospital, sua filha Helena o encontrou no corredor, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. Pai, você não vai acreditar, ela disse, abraçando com força. O hospital me ligou. Eles disseram que uma doação anônima cobriu o custo total da cirurgia de Sofia. Tudo. João a abraçou de volta, o coração apertado. Isso é uma notícia maravilhosa, filha. É um milagre. Um completo milagre. Ela soluçou em seu ombro. Eu não sei quem fez isso. Mas salvou a vida dela. Eu sei. João sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Não era um milagre. Era justiça. E era apenas o começo. Enquanto isso, na Omnicorp, Ricardo olhava para seu extrato bancário com uma fúria impotente. O pagamento de J. Silva não havia entrado. Em vez disso, havia um débito que ele não conseguia rastrear. R$ 5.000, desaparecidos. Ele socou sua mesa, o som abafado em sua sala luxuosa. Ele estava sendo sangrado, e não havia ninguém a quem pudesse pedir ajuda. O fantasma era real, e estava vindo atrás dele. 5.000 sumiram. Assim, Ricardo estalou os dedos na frente do rosto de Valadares, o diretor que era o cérebro por trás de todo o esquema. Eles estavam em uma sala de conferências privada, a tensão palpável entre eles. Acalmeze, Ricardo, disse Valadares, a voz calma e perigosamente baixa. Ele era um homem mais velho, impecavelmente vestido, com olhos que não revelavam nada. Pânico é para amadores. Pânico. O sistema foi comprometido, nosso homem de Ti foi demitido, e agora o dinheiro está desaparecendo. Ricardo sibilou, andando de um lado para o outro. Isso não é pânico. É uma reação lógica a um incêndio. Foi um erro usar Carlos para seus pequenos golpes. Eu avisei você, disse Valadares friamente. E agora sua bagunça está atraindo atenção indesejada. Minha bagunça. Nós dois estamos nisso, Ricardo retrucou. Aquele dinheiro era nosso. Não, corrigiu Valadares. Aquele dinheiro era meu. Você apenas o gerenciava. E está fazendo um péssimo trabalho. Quem está por trás disso? Eu não sei. Primeiro, um e-mail anônimo. Depois, a Auditoria. Agora isso. É como lutar contra um fantasma. Valadares tamborilou os dedos na mesa polida. Fantasmas não existem. Alguém tem um ressentimento. Hence, quem você prejudicou recentemente? Ricardo parou. Uma lista de nomes passou por sua mente. Rivalidades, demissões, acordos desfeitos. Mas um nome se destacou. Um rosto velho e cansado. O segurança. João. Valadares ergueu uma sobrancelha. O velho que você demitiu. Não seja ridículo. Ele mal sabe usar um smartphone. O que ele poderia fazer? Eu não só o demiti, admitiu Ricardo. Avô Spixa. Eu peguei as economias dele. Tudo. Ele mencionou que sua neta estava doente. O silêncio na sala se aprofundou. Valadares o encarou, uma expressão de puro desprezo em seu rosto. Você o quê? Você roubou de um velho desesperado e achou que não haveria consequências. Que tipo de idiota atrai esse tipo de atenção por trocados? Não eram trocados. Defendeu-se Ricardo. Comparado ao que movemos, era poeira. Valadares esbravejou. Perdendo a compostura pela primeira vez.
Você chutou um cachorro de rua por diversão e agora está surpreso que ele voltou com a matilha. Encontre esse velho. Resolva isso. Faça desaparecer esse for preciso. Eu não vou ter nossa operação de milhões de dólares arruinada por sua ganância estúpida. A ameaça implícita pairou no ar. Ricardo engoliu em seco. E o dinheiro que sumiu. Considere o custo do seu erro. Agora saia daqui e limpe sua sujeira antes que ela nos sufoque, ordenou Valadares, dispensando com o aceno. Ricardo saiu da sala. O suor escorrendo por suas costas. A pressão não vinha mais apenas de um inimigo invisível. Agora vinha de cima. Ele não estava apenas lutando por dinheiro, estava lutando por sua vida. Ele pegou o telefone e discou um número. Preciso que você encontre alguém para mim. Um velho segurança chamado João. Descubra onde ele mora, o que ele faz, com quem ele fala. E esteja pronto para agir. Enquanto isso, Sombra, que havia plantado um dispositivo de escuta no chaveiro de Ricardo dias antes, transmitia toda a conversa para João. Eles morderam a isca, comandante. Disse Sombra. Valadares está no jogo, e Ricardo está vindo atrás de você. Eu sei, disse João, observando seu próprio prédio do outro lado da rua. Deixei-o vir. Ele está entrando no meu território agora. A caça estava prestes a se tornar um confronto direto. General Bastos. É um prazer tê-lo em nossas instalações. O CEO da Omnicorp, Sr. Thompson, cumprimentou o imponente visitante com um aperto de mão firme. Esperamos que esta parceria seja muito frutífera. A confiança é a base de qualquer parceria. Thompson, disse o general Bastos. Sua voz um barítono que comandava respeito. Seus olhos afiados varreram o lobby. E confiança se constrói com pessoas. O general Bastos era uma lenda viva nos círculos militares e agora um titã no setor de segurança privada. Sua empresa estava considerando a Omnicorp para um contrato de logística massivo. A visita era a etapa final da negociação. Enquanto Thompson o guiava em direção aos elevadores executivos, o olhar de Bastos foi atraído para o outro lado da rua. Ele parou abruptamente. Algum problema, general? Perguntou Thompson. Seguindo seu olhar. Bastos estreitou os olhos. Do outro lado da rua, um homem idoso estava sentado em um banco de praça, observando o prédio. Havia algo na postura dele, na maneira como ele examinava os arredores, que era estranhamente familiar. Parecia um civil comum, mas a economia de movimentos, a consciência situacional. Era inconfundível. Aquele homem, disse Bastos, apontando discretamente. Quem é ele? Thompson olhou. Ah, ele. É só um velho segurança que demitimos há algumas semanas. João, eu acho. Um pouco senil. Costumava dormir em serviço. A expressão de Bastos não mudou. Mas uma engrenagem girou em sua mente. João. O nome era comum. Mas o rosto, mesmo envelhecido e marcado pelo tempo, acendeu uma memória de décadas. Uma memória de poeira, fogo e lealdade inabalável. Dormindo em serviço, repetiu Bastos, o tom neutro. Isso não parece certo. Bem, foi o que nosso gerente, Ricardo Almeida, relatou. Eficiência. Sabe como é, disse Thompson, ansioso para mudar de assunto. Ricardo Almeida. Bastos repetiu o nome, arquivando-o em sua memória. Entendo. Eles continuaram o tour, mas a mente do general não estava mais no contrato. Estava em um desfiladeiro empoeirado. Há muito tempo, quando um jovem sargento chamado João, apelidado de Lobo Solitário, segurou uma posição sozinho contra todas as probabilidades, salvando toda a sua unidade. Aquele homem não dormia em serviço. Aquele homem não tinha um osso senil em seu corpo. Algo estava errado. Profundamente errado. Mais tarde, na sala de reuniões, enquanto os executivos da Omnicorp apresentavam seus slides, o general Bastos enviou uma mensagem de texto discreta para seu chefe de inteligência. Nome, João da Silva. Ex-sargento. Forças Especiais. Possivelmente trabalhou como segurança na Omnicorp. Verifique o status atual. Discretamente. A resposta veio minutos depois. Status confirmado. Demitido da Omnicorp há 3 semanas. Motivo oficial, negligência. Relatório arquivado pelo gerente Ricardo Almeida. Nenhuma pensão. Reside em um apartamento de baixa renda. Neta com problemas médicos graves. Algo mais. Sr. Bastos olhou para os rostos sorridentes dos executivos. A Omnicorp não estava apenas demitindo um funcionário. Eles haviam descartado um herói. E o nome Ricardo Almeida apareceu novamente. Ele digitou outra mensagem. Investigue Ricardo Almeida. Finanças. Comunicações.
Tudo. Use todos os recursos. Ele guardou o telefone. O contrato de logística não era mais sua principal preocupação. Cuidar de seus homens sempre foi seu código. E alguém na Omnicorp havia quebrado esse código de maneira imperdoável. Ele mora aqui. Um apartamento no 3º andar. Vive sozinho. O capanga. Um homem corpulento com uma tatuagem de arame farpado no pescoço falou em um walkie-talkie. Ele e seu parceiro estavam sentados em uma van sem identificação, estacionada do outro lado da rua do prédio de João. Ricardo estava na outra linha. Bom, a voz de Ricardo soou, cheia de estática. Eu não quero que vocês o machuquem ainda. Só deem um susto. Entrem no apartamento dele, revirem o lugar. Deixem uma mensagem clara para ele parar de mexer com o que não é da conta dele. Entendido. E se ele resistir? Perguntou o capanga. Ele é um velho. O que ele vai fazer? Ricardo Zambu. Apenas façam o trabalho. Sem testemunhas. Os 2 homens saíram da van. Usando ferramentas de arrombamento, eles abriram a fechadura do prédio e subiram as escadas silenciosamente. A porta do apartamento de João era igualmente fácil de abrir. Isso é muito fácil. Sussurrou o segundo capanga, um homem mais magro e nervoso. Eles entraram no apartamento escuro. O lugar era simples, quase espartano. Enquanto começavam a revirar as gavetas, não perceberam a pequena câmera infravermelha, do tamanho de um botão. Que Sombra havia instruído João a instalar sobre a porta. A quilômetros de distância, João observava a transmissão ao vivo em seu laptop. Eles estão dentro, Sombra. 2 deles. Amadores. A isca está pronta, comandante. Perguntou Sombra. Pronta e esperando. Confirmou João. Ele havia antecipado esse movimento. Sabia que Ricardo, sendo um covarde, enviaria outros para fazer seu trabalho sujo. O apartamento era apenas o primeiro passo da armadilha. De volta ao apartamento, o capanga mais corpulento encontrou o baú de madeira no canto. Ei! Olha isso. Talvez o velho tenha algo de valor aqui. Ele forçou a tampa, que se abriu com um estalo. Dentro, em vez de objetos de valor, havia um único telefone descartável, com a tela acesa. Nela, uma mensagem piscava: Armazém 3, Doca Sul. Minoy. Venha sozinho. Abaixo, um endereço. O que é isso? Disse o capanga magro, olhando por cima do ombro do parceiro. Ele estava esperando por nós. Parece que o velho quer conversar, rosnou o líder, pegando o telefone. Ricardo vai querer saber disso. Ele ligou para Ricardo. Chefe. Encontramos algo. Ele deixou um telefone para nós. Quer nos encontrar no Armazém 3, na Doca Sul. Houve uma pausa. Uma armadilha? Perguntou Ricardo. Provavelmente. Mas somos 2 contra um velho. Podemos cuidar disso. Talvez possamos resolver tudo esta noite. Certo. Vão. Peguem-no. Façamo-no falar quem está ajudando ele, ordenou Ricardo. À meia-noite, os 2 capangas chegaram ao armazém abandonado. O lugar era cavernoso e silencioso, cheio de sombras. Velho. Apareça, gritou o líder, a voz ecoando. Nenhuma resposta. De repente, um barulho metálico soou atrás deles. Eles se viraram. A enorme porta de metal do armazém havia deslizado, fechando-os lá dentro. As luzes se apagaram, mergulhando o lugar em uma escuridão quase total. O que foi isso? Gaguejou o capanga magro. Um holofote solitário se acendeu no alto, iluminando um pequeno círculo no chão. Do teto, um gravador de voz desceu, pendurado por um fio, balançando suavemente. Uma voz calma e amplificada encheu o armazém. A voz de Joel. Vocês queriam uma mensagem. Aqui está a minha. Antes que pudessem reagir, granadas de fumaça caíram do teto, enchendo o lugar com uma névoa densa. Os homens tossiram, desorientados. Figuras se moveram nas sombras, rápidas e silenciosas. João não estava sozinho. Em um movimento rápido e brutal, os 2 capangas foram neutralizados, derrubados por uma força que eles nunca viram. Eles não foram feridos gravemente, apenas imobilizados com algemas de plástico. Quando a fumaça se dissipou, eles estavam sozinhos novamente, caídos no chão. O gravador ainda estava lá. E a voz de João voltou, desta vez bem ao lado deles, vinda de um alto-falante escondido. Agora. Vocês vão me contar tudo sobre Ricardo. Eu não vou falar nada, seu desgraçado, gritou o capanga líder, cuspindo no chão. Ele e seu parceiro estavam amarrados a cadeiras de metal, um em frente ao outro, sob a luz de um único holofote. A voz de João respondeu, calma e sem pressa, vinda das sombras ao redor deles. Eu acho que você vai.
Vocês trabalham para Ricardo Almeida. Ele os enviou para me intimidar. Isso eu já sei. O que eu quero saber é, o que mais vocês fazem para ele? Vá para o inferno, rosnou o capanga. Inferno, a voz de João repetiu. Pensativa. Eu já estive lá. Não é tão ruim quanto ter que explicar para seus chefes do cartel como vocês dois foram capturados por um velho. O capanga magro estremeceu. Como você sabe sobre o cartel? Eu sei muitas coisas, disse a voz. Sei que vocês não são simples capangas. Vocês são executores. Vocês limpam os problemas de Ricardo. E do chefe dele, Valadares. Estou certo. Silêncio. Eu vou perguntar de novo. Continuou a voz de João, o tom endurecendo sutilmente. O que vocês fazem para ele? O líder permaneceu em silêncio teimoso. João suspirou. Um som audível no vasto armazém. Tudo bem. Vamos tentar de outra forma. Um laptop foi colocado em uma caixa na frente deles, a tela virada para eles. Sombra, operando remotamente, abriu um arquivo de vídeo. Era a gravação da câmera de segurança de um estacionamento, datada de 6 meses atrás. O vídeo mostrava os dois capangas forçando um homem a entrar em uma van. O homem era um auditor que havia descoberto uma das fraudes anteriores de Ricardo. Ele nunca mais foi visto. A polícia adoraria ver isso. Disse a voz de João. Junto com o testemunho de vocês sobre quem deu a ordem. Você está blefando, disse o líder, mas o suor brilhava em sua testa. Estou. Sombra, pode dar a eles uma prévia? Perguntou João. O telefone do capanga magro, que estava em uma mesa próxima, tocou. O nome em seu identificador de chamada era o de seu chefe no cartel. Ele olhou para o telefone com horror. Como? Ele gaguejou. Eu posso fazer parecer que vocês estão ligando para ele agora mesmo, para confessar sua incompetência. Explicou a voz. Ou posso enviar este vídeo para um detetive de homicídios muito ambicioso que adoraria resolver um caso arquivado. Ou vocês podem simplesmente me dizer o que eu quero saber. A escolha é de vocês. O capanga magro quebrou. Foi o Ricardo. Sempre foi o Ricardo. Nós só seguimos ordens. Ele nos paga para intimidar pessoas, apagar registros, fazer problemas desaparecerem. Ele falou sobre mim, perguntou João. Sim. Ele disse que você era um velho segurança que estava causando problemas. Ele queria que a gente te assustasse. Te fizesse parar. Ele está apavorado. Acha que você vai expor tudo. E o que ele planejava fazer se o susto não funcionasse. O capanga hesitou. Fale. A voz ordenou, afiada como uma faca. Ele disse que teríamos que fazer você desaparecer. Como o outro cara. A confissão pairou no ar escuro. O gravador que pendia entre eles capturou cada palavra. Obrigado, disse a voz de João. Isso é tudo que eu precisava. Ele pegou o gravador. Sombra, envie uma cópia do áudio para um destinatário. Chefe de segurança da Omnicorp, Miguel. E-mail criptografado. Assunto. Um problema com Ricardo Almeida. Enviando agora. Comandante. João olhou para os dois homens. Vocês podem ir. Mas saibam disto, se eu os vir novamente, não haverá conversa. As luzes se acenderam. As amarras em seus pulsos e tornozelos se soltaram com um clique remoto. João já havia desaparecido. Os dois capangas correram do armazém, não olhando para trás. Eles não estavam apenas fugindo de um velho. Estavam fugindo de um fantasma. Que diabos é isso? Miguel, o chefe de segurança da Omnicorp. Ouvia o áudio pela terceira vez em seu escritório trancado. A voz distorcida de um homem confessando ter sido contratado por Ricardo para fazer alguém desaparecer. Ele reconhecia a segunda voz, a do interrogador. Calma, controlada, implacável. Ele já tinha ouvido aquela cadência antes, em situações de crise. Ele abriu a ficha de funcionário de João. Uma foto antiga de um homem de aparência gentil o encarava. Ao lado dela, uma nota, recomendado para contratação inicial por Miguel. Miguel se recostou na cadeira, uma lembrança vindo à tona. 20 anos atrás, ele era um jovem guarda, e João, um veterano quieto, o salvou de uma acusação falsa de roubo, provando sua inocência com uma observação que ninguém mais havia feito. Foi por causa de João que ele não foi demitido. Foi a recomendação de João que o colocou no caminho para se tornar chefe. Ele devia sua carreira a ele. E agora, o homem que o salvou estava em perigo, e o homem que o ameaçava era um dos gerentes da empresa. Sua lealdade foi testada. Ele podia ignorar o áudio, apagá-lo. Seria o caminho mais fácil. Ricardo era protegido de Valadares. Mexer com ele era mexer com a diretoria. Mas a voz de João em sua memória.
Calma e justa. Não o deixava em paz. Ele pegou o interfone. Sandra, cancele minhas reuniões para o resto do dia. E me traga o arquivo de vigilância completo de todas as entradas e saídas dos últimos 2 dias. Sem perguntas. Miguel começou a trabalhar. Ele não podia iniciar uma investigação oficial com base em um áudio anônimo. Seria suicídio profissional. Mas ele podia iniciar uma revisão de protocolos de segurança. Era um eufemismo que lhe dava cobertura para investigar. Primeiro, ele puxou os registros de acesso de Ricardo. Viu as ligações para números não registrados. Os encontros fora do escritório. Tudo parecia suspeito sob a nova luz da gravação. Segundo, ele foi pessoalmente ao departamento de TI. Estou fazendo uma verificação de segurança, ele disse ao chefe de TI. Preciso de um relatório de toda a atividade de rede de Ricardo Almeida nas últimas 48 horas. Alto nível de prioridade. Terceiro, ele emitiu uma nova diretiva. Por razões de segurança, o acesso à garagem executiva e às docas de carregamento estará restrito a pessoal autorizado até novo aviso. Todos os gerentes, incluindo Ricardo Almeida, precisarão de autorização especial para acessar essas áreas. Ele estava cortando as rotas de fuga de Ricardo, limitando sua capacidade de encontrar pessoas como os capangas. Finalmente, ele designou seus 2 agentes de segurança mais confiáveis para uma nova tarefa. Vigilância discreta sobre Ricardo Almeida. 24 horas por dia. Quero saber onde ele vai, com quem ele fala. Se ele espirrar, eu quero saber. E o mais importante, ele não pode saber que está sendo observado. Miguel olhou para o mapa de segurança do prédio. As paredes estavam, literal e figurativamente, se fechando ao redor de Ricardo. Ele ainda não tinha provas concretas para derrubá-lo, mas havia criado uma gaiola. Ele olhou novamente para a foto de João. Eu não vou te decepcionar, velho amigo, ele sussurrou para a sala vazia. Enquanto isso, Ricardo tentava acessar a garagem e seu cartão era negado. Acesso negado. O que significa isso? Ele latiu para um guarda. Novos protocolos. Senhor Ricardo. Ordens do chefe de segurança. Ricardo sentiu um arrepio. Os capangas não haviam retornado suas ligações. O dinheiro ainda estava sumindo. E agora? Seu próprio acesso estava sendo restringido. A gaiola estava se fechando, e ele estava começando a sentir as grades. Comandante, temos um problema. A investigação do general Bastos está se movendo mais rápido do que o previsto. João estava no telefone com Sombra. A voz de seu camarada estava tensa. O que ele descobriu? Tudo. Os homens dele são bons. Eles mapearam toda a rede de Valadares em menos de 48 horas. Eles sabem sobre os contratos, as contas no exterior, tudo. Eles estão prontos para agir. Isso é uma coisa boa, não? Perguntou João. Normalmente. Sim. Mas o plano deles é entregar tudo ao FBI de uma vez. Será uma grande operação. Prisões, manchetes. Mas Valadares é o peixe grande. Ricardo será apenas uma nota de rodapé. Ele pode até fazer um acordo, conseguir uma sentença reduzida. Uma fúria fria percorreu João. Uma sentença reduzida não era justiça. Ricardo precisava ser destruído publicamente. A humilhação que ele infligiu precisava ser devolvida em dobro. Isso não vai acontecer, disse João com firmeza. Ricardo não vai escapar. Valadares pode ser o cérebro, mas Ricardo é o monstro que eu estou caçando. O que fazemos? Então, o general não vai esperar. Ele quer proteger você. Vamos dar a ele algo melhor para fazer. Valadares é o alvo dele, certo? Então vamos fazer Valadares cometer um erro tão grande que o general não terá escolha a não ser focar nele primeiro, disse João, o novo plano se formando. Precisamos separar Ricardo de seu mestre. Precisamos que ele se virem um contra o outro. Como fazemos isso? Perguntou Sombra. Paranoia. Ricardo já está no limite. Valadares já o vê como um fardo. Vamos dar a eles um motivo para se traírem. Entendido. Qual é a jogada? Valadares tem uma conta principal em um paraíso fiscal, correto. Uma que ele usa para consolidar os lucros antes de lavá-los. Sim. Nas Ilhas Cayman. É uma fortaleza digital. Ricardo sabe sobre essa conta, perguntou João. Sabe, mas não tem acesso. Apenas Valadares tem, respondeu Sombra. Perfeito, disse João. Vamos fazer Ricardo acreditar que Valadares está limpando a conta. Se preparando para fugir e deixá-lo para trás como bode expiatório. Como vamos fazer isso se não podemos tocar na conta? Sombra questionou. Não precisamos tocar na conta. Precisamos apenas tocar na mente de Ricardo.
Crie um extrato bancário falso. Detalhado, convincente. Mostre uma série de grandes retiradas da conta principal de Valadares nos últimos dias. Faça parecer que o fundo está sendo esvaziado. Rio. Isso é genial. Onde eu envio. Não envie para Ricardo. Envie para Ana, nossa aliada na auditoria. Instruiu João. Ela está sendo vigiada pela segurança interna. Quando ela receber um arquivo anônimo sobre contas nas Ilhas Cayman, ela o reportará. E quando o fizer, a investigação de Miguel inevitavelmente levará a Valadares. E a notícia de que a conta principal está sob investigação vai se espalhar internamente. E chegará aos ouvidos de Ricardo. Concluiu Sombra. Ele vai pensar que Valadares está fugindo e que a investigação é a cortina de fumaça dele. Exatamente. Ele entrará em pânico. Um homem em pânico tenta salvar a si mesmo primeiro. E a única maneira de Ricardo se salvar é pegando o que puder do dinheiro restante aqui, antes que Valadares pegue tudo. E quando ele tentar mover esse dinheiro, começou Sombra. Ele acionará todos os alarmes que Miguel e a auditoria colocaram em prática, finalizou João. Ele vai se enforcar com a própria corda. A isca está sendo preparada. Comandante. O jogo está mudando. Agora não estamos mais caçando apenas Ricardo. Estamos caçando o rei. Bip. Uma notificação de e-mail anônimo apareceu na tela de Ana. Seu coração deu um salto. Desde a primeira denúncia, ela estava em alerta máximo. Hesitante, ela abriu a mensagem. Não havia texto. Apenas um arquivo PDF anexado, protegido por senha. A senha estava no campo do assunto. A verdadeira fraude. Ela digitou a senha. Um extrato bancário detalhado de uma conta nas Ilhas Cayman apareceu. O nome no topo era o do diretor Valadares. Seus olhos se arregalaram ao ver os valores. Milhões de dólares. E, como João previra, uma série de grandes saques recentes. Ela sabia o que tinha que fazer. Isso era grande demais para o canal de denúncias. Ela pegou o telefone e ligou para o único homem que ela sentia que podia confiar agora, Miguel, o chefe de segurança. Miguel. É a Ana. Da auditoria. Eu preciso te mostrar uma coisa. É urgente. E é melhor que seja pessoalmente. 15 minutos depois, no escritório de Miguel, ele olhava para o extrato impresso. Seu rosto era uma máscara de pedra. Isso muda tudo, disse ele, a voz baixa. Sempre soubemos que Ricardo não agia sozinho. O que fazemos? Perguntou Ana. Nós seguimos o protocolo. Isso vai direto para o CEO e para o conselho. Valadares está acabado, disse Miguel. Ele pegou o telefone. Vou iniciar o procedimento agora mesmo. A notícia se espalhou pela Omnicorp como um incêndio. Não oficialmente. É claro. Em sussurros nos corredores, em mensagens de texto discretas. Você ouviu sobre Valadares. Contas no exterior. Investigação de alto nível. Ricardo ouviu os rumores. E eles confirmaram seu pior medo. Ele invadiu o escritório de Valadares, sem bater. Você está me abandonando, ele acusou, a voz tremendo de raiva e pânico. Você está limpando as contas e vai me deixar aqui para assumir a culpa por tudo. Valadares o olhou com desdém. Do que você está falando? Seu imbecil. Alguém vazou informações. Estão investigando minha conta principal. Aquela que você nem deveria saber que existe. Mentiroso, gritou Ricardo. Eu sei o que você está fazendo. Mas você não vai levar tudo. Eu construí isso tanto quanto você. Eu mereço minha parte. Sua parte é ficar calado e não fazer nada estúpido, rosnou Valadares. Se você tentar qualquer coisa, eu juro que. Mas Ricardo não estava mais ouvindo. Ele saiu da sala, a mente a mil. Se Valadares estava esvaziando a conta principal, ainda havia dinheiro nas contas operacionais locais. As contas que Ricardo controlava. Era sua última chance. Ele tinha que pegar o dinheiro e sumir. Agora. Ele correu para sua sala, trancou a porta e abriu seu laptop. Ele acessou o sistema bancário corporativo. Ignorando as novas restrições de segurança que ele pensava que poderia contornar. Ele começou a consolidar os fundos de várias contas de fachada em uma única conta de transferência. R$500 mil. Era o suficiente para começar uma nova vida. Ele iniciou a transferência final para sua conta pessoal no exterior. A barra de progresso apareceu na tela. Transferindo. Ele prendeu a respiração. No mesmo instante, em 3 escritórios diferentes, alarmes soaram. No departamento de TI. Um alerta vermelho piscou na tela do monitor de segurança. Transferência não autorizada de alto valor iniciada pelo terminal de Ricardo Almeida. Na sala de Miguel. Seu telefone tocou.
Chefe, ele está se movendo. Tentando transferir 500 mil e na sala de Ana, a auditoria automática marcou a transação, congelando-a instantaneamente. De volta ao escritório de Ricardo, a barra de progresso parou. Uma mensagem apareceu na tela. Transação congelada. Violação de protocolo de segurança. Contas bloqueadas. Auditoria de emergência acionada. Ricardo encarou a tela. O rostro pálido de horror. A porta de seu escritório se abriu com um estrondo. Eram Miguel e dois de seus guardas. Ricardo Almeida, disse Miguel, a voz fria como aço. Acho que você e eu precisamos ter uma conversa. A armadilha havia se fechado. Eu não fiz nada. Meu sistema foi hackeado. A voz de Ricardo era aguda, desesperada. Ele estava em sua sala de vidro, um aquário para todo o andar de escritórios observar. Miguel estava sentado em frente a ele, impassível, enquanto dois auditores de terno cinza examinavam meticulosamente o computador de Ricardo. Hackeado, repetiu Miguel, com um ceticismo glacial. Que coincidência que o hacker tenha tentado transferir R$500 mil para uma conta em seu nome em um paraíso fiscal. É uma armação. Eu juro. Foi o Sérgio, da logística. Ou talvez o velho. O segurança, João. Ele está por trás de tudo isso, Ricardo balbuciou, seu olhar se movendo freneticamente pela sala. João, disse Miguel, permitindo um toque de diversão em sua voz. O homem que você demitiu por dormir em serviço. Ele parece ter habilidades impressionantes para um velho senil. Um dos auditores se virou. Sr. Miguel. Encontramos algo. A tentativa de transferência pode ter sido bloqueada, mas ele conseguiu. Ele autorizou pagamentos para dezenas de funcionários fantasmas nos últimos 2 anos. O valor total desviado ultrapassa R$3 milhões. O ar saiu dos pulmões de Ricardo. Acabou. Estava tudo ali, nos registros. Eu não agi sozinho, ele gritou, o suor escorrendo por sua testa. Foi o Valadares. Ele era o cérebro. Eu só seguia ordens. Valadares, disse Miguel, fingindo surpresa. O diretor Valadares. Essa é uma acusação muito séria. Ricardo. É a verdade. Ele me forçou. Ele me ameaçou. Nesse exato momento, o diretor Valadares entrou na sala, seu rosto uma máscara de fúria controlada. O que está acontecendo aqui? Que circo é esse? Miguel. Diretor Valadares, disse Miguel, levantando-se. Estamos investigando uma tentativa de fraude massiva. Apparently. Ricardo aqui estava prestes a nos contar tudo sobre seu envolvimento. Os olhos de Valadares se fixaram em Ricardo. Era um olhar que prometia dor. Não dê ouvidos a este rato desesperado. Ele foi pego com a mão na botija e agora está tentando arrastar todos com ele. Ele está mentindo, gritou Ricardo. Verifiquem as contas dele nas Ilhas Cayman. O dinheiro está todo lá. Valadares riu, um som seco e sem humor. Contas nas Cayman. O estresse finalmente fritou seu cérebro. Ricardo. Eu não tenho tais contas. Tecnicamente. Era verdade. O extrato que Sombra criará era uma falsificação perfeita. A conta real existia, mas provar sua conexão com Valadares levaria meses, talvez anos, de investigação internacional. No entanto, a fraude de Ricardo era ali, na tela, inegável. Você não vai escapar disso, rosnou Ricardo para seu antigo mentor. Eu não estou indo a lugar nenhum, respondeu Valadares friamente. Você, por outro lado. A porta do escritório se abriu novamente. Desta vez, não eram guardas da empresa. Eram 2 detetives da Polícia Federal, acompanhados pelo CEO, Sr. Thompson, cujo rosto estava pálido e sombrio. Ricardo Almeida, disse o detetive principal. Você está preso por suspeita de fraude, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Enquanto os detetives algemavam o Ricardo balbuciante e chocado, todos no andar do escritório pararam para assistir. Câmeras de celular foram erguidas discretamente. A humilhação era pública, total e devastadora. Valadares observava, seu rosto impassível. Ele havia cortado o membro doente para salvar o corpo. Ele pensou que estava seguro. Mas do outro lado da rua, em um café, João assistia a tudo se desenrolar pelo laptop de Sombra, que havia hackeado as câmeras de segurança. O tenente caiu. Comandante, disse Sombra. O que fazemos com o general? Valadares acha que se livrou do problema, disse João, tomando um gole de seu café. Mas o problema de Valadares está apenas começando. Ricardo foi liberado sob fiança na manhã seguinte. Desorientado, humilhado e desesperado, ele sabia que precisava fugir do país. Mas primeiro, havia uma coisa que ele precisava fazer.
Ele precisava confrontar o homem que ele agora tinha certeza de que havia orquestrado sua queda. Ele encontrou João em um beco tranquilo perto do antigo apartamento do segurança. João estava esvaziando um armário de armazenamento, o último vestígio de sua vida antiga. Você, Ricardo sibilou, encurralando João contra a parede de tijolos. Seu rosto estava contorcido em uma máscara de fúria. Foi você, não foi? O tempo todo. De alguma forma, foi você. João não demonstrou medo. Ele simplesmente olhou para Ricardo. Seus olhos calmos e penetrantes. Pela primeira vez, Ricardo notou que não havia fraqueza naqueles olhos. Havia apenas aço. Você roubou a vida de um homem, Ricardo, disse João, a voz baixa e uniforme. Você achou que não haveria um preço a pagar. Um velho segurança acabado, Ricardo cuspiu. Como você poderia ter feito isso? Quem está te ajudando? Você pensa em termos de poder e influência, disse João. Eu penso em termos de causa e efeito. Você foi a causa. Ele deu um passo à frente, e Ricardo, instintivamente, recuou. Eu sou o efeito. Eu vou te destruir, ameaçou Ricardo. Embora a ameaça soasse vazia. Eu ainda tenho recursos. Eu vou. Você não tem nada, interrompeu João, a voz cortante. Seus capangas desapareceram. Seu mentor, Valadares, te jogou aos lobos. Seus bens estão congelados. A única coisa que você tem é um julgamento criminal iminente e uma dívida com pessoas muito perigosas. Ricardo olhou para ele, a confusão misturada com o medo. Como você sabe de tudo isso? Eu sei que você enviou um e-mail anônimo para o Ti, tentando incriminar Sérgio, disse João. Dando outro passo. Eu sei que você tentou plantar provas falsas e acionou a auditoria por acidente. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Eu sei que você usava uma empresa de fachada chamada Soluções Logísticas Virtuais para lavar dinheiro, continuou João, sua voz nunca se alterando, cada palavra um golpe de martelo. E eu sei que, no momento em que a pressão aumentou, você tentou roubar o resto do dinheiro e fugir, como o covarde que você é. O rosto de Ricardo estava branco como um fantasma. Ele estava olhando para o velho que ele havia humilhado. Mas estava vendo outra pessoa. Um predador. Alguém que viu cada movimento seu, cada pensamento. Quem é você? Sussurrou Ricardo, o pavor finalmente tomando conta dele. Eu sou o homem de quem você roubou, disse João. Eu sou o homem cuja neta você colocou em perigo. E eu sou o homem que te deu corda suficiente para se enforcar. Sirenes soaram à distância, aproximando-se rapidamente. O que é isso? Perguntou Ricardo, olhando nervosamente para a entrada do beco. Essa é a sua carona, disse João. Parece que violar a fiança ao me abordar foi uma má ideia. Especialmente quando a polícia já estava monitorando você. 2 carros da polícia bloquearam a entrada do beco. Os detetives saíram, armas em punho. Ricardo Almeida, de joelhos. Mãos onde eu possa ver, gritou um deles. Enquanto Ricardo era forçado ao chão, seu rosto pressionado contra o asfalto sujo, seus olhos encontraram os de João pela última vez. Neles, ele não viu raiva ou triunfo. Ele viu apenas o fim de um trabalho bem feito. A justiça, fria e absoluta. Naquele momento. Ricardo finalmente entendeu. Ele não havia mexido com o velho segurança. Ele havia mexido com uma força da natureza. E havia sido completamente e irrevogavelmente quebrado por ela. Thompson, aqui é Bastos. Precisamos conversar. A voz do general Bastos no telefone do CEO da Omnicorp era desprovida de qualquer cordialidade. Senhor Thompson, já abalado pela prisão de Ricardo em suas instalações, sentiu um calafrio. General, claro. A que devo a honra, ele disse, tentando soar calmo. A honra está morta nesta conversa, Thompson. Vou ser direto. Um dos seus diretores, Valadares, está administrando uma operação de lavagem de dinheiro em sua empresa. E um de seus gerentes, o recém-preso Ricardo Almeida, era o cão de ataque dele. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. General, essas são acusações extremamente graves. De onde você tirou essa informação? De fontes que fariam sua segurança corporativa parecer um grupo de escoteiros, retrucou Bastos. Estou olhando para números de contas. Registros de transferências e depoimentos que poderiam afundar sua empresa. O FBI receberá meu dossiê completo em 1 hora. A menos que você me convença do contrário. Thompson engoliu em seco. O que? O que você quer? Eu quero que você entenda com quem mexeu. A podridão em sua empresa começou quando um homem bom foi injustiçado. Você se lembra do segurança que me disse que havia demitido? João. Sim, eu me lembro.
O que ele tem a ver com isso? Tudo, disse Bastos. A voz baixando para um rosnado perigoso. Aquele velho senil serviu sob meu comando. Ele é um dos soldados mais condecorados e honrados que este país já produziu. Ele atende pelo codinome Lobo Solitário. E ele salvou minha vida e a de 20 outros homens em uma operação que nem consta nos registros oficiais. Thompson sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O velho segurança. Um herói de guerra. Seu gerente não apenas o demitiu e humilhou, continuou Bastos. Cada palavra um golpe. Ele roubou as economias de uma vida inteira desse homem. Dinheiro que era para a cirurgia de sua neta. Você entende a gravidade disso, Thompson? Você permitiu que sua empresa se tornasse um refúgio para vermes que atacam heróis. Eu não sabia, gaguejou Thompson. Era a mais pura verdade. Ele havia delegado, confiado em seus subordinados, e a podridão havia crescido sob seu nariz. A ignorância não é uma defesa, é uma falha de liderança, disse Bastos. Eu ia deixar os federais lidarem com isso. Mas então eu descobri o que fizeram com João. Agora. É pessoal. O que eu posso fazer? Perguntou Thompson, a voz fraca. Como posso consertar isso? Primeiro, você vai limpar sua própria casa. Agora. Valadares. Quero ele fora do prédio, algemado, antes que meu dossiê chegue à mesa do promotor. Use as informações que seu chefe de segurança, Miguel, já tem. Ele está no caminho certo. E depois, você vai reparar o dano causado a João. Não com dinheiro, mas com respeito. Você vai restaurar a honra dele. Publicamente. Considere feito, disse Thompson. Sem hesitação. A sobrevivência de sua empresa estava em jogo. Sua própria reputação estava em jogo. Você tem 1 hora para começar, Thompson. O relógio está correndo, disse Bastos, e desligou. Thompson ficou paralisado por um momento, o telefone na mão. Então, ele agiu. Ele apertou o botão do interfone, a voz firme e cheia de uma nova e fria determinação. Sandra, chame Miguel para minha sala. Imediatamente. Diga a ele para trazer tudo o que tem sobre o diretor Valadares. E convoque uma reunião de emergência do conselho. O expurgo começa agora. Esta reunião de emergência é uma farsa. Uma caça às bruxas baseada nas mentiras de um criminoso desesperado. A voz de Valadares ecoou pela sala de reuniões do conselho. Ele estava de pé, o rosto vermelho de indignação, apontando para o CEO, Sr. Thompson, que permanecia sentado e calmo na cabeceira da mesa. Miguel e Ana estavam presentes, de pé contra a parede, como testemunhas silenciosas. Sem tese, Valadares, disse Thompson. A voz fria. Suas explosões não vão mudar os fatos. Que fatos? Zombou Valadares. Não há um único pedaço de prova que me ligue a Ricardo. Na verdade, interveio Ana, dando um passo à frente. Ela colocou um laptop sobre a mesa. Através da denúncia anônima que recebi, conseguimos rastrear a origem dos fundos que alimentavam as empresas de fachada. A trilha digital, embora complexa, leva a um único ponto de origem, um acesso criptografado de servidor localizado neste mesmo andar. Um acesso que apenas o senhor, diretor Valadares, possui. Valadares empalideceu. Isso é fabricado. Quem é você para me acusar? Ela é a analista que fez o trabalho que o resto de nós deveria ter feito, disse Thompson. E a trilha dela é corroborada. Nesse momento, as portas duplas da sala de reuniões se abriram. 2 detetives da Polícia Federal entraram, os mesmos que haviam prendido Ricardo. O detetive principal segurava um mandado. Diretor Valadares, disse o detetive. Recebemos um dossiê bastante completo de uma fonte externa. Contas no exterior, registros de comunicação. Depoimentos. Parece que seu castelo de cartas finalmente desabou. Valadares olhou ao redor da sala, de um rosto impassível para outro. Seus aliados no conselho evitaram seu olhar. Ele estava sozinho. A traição final não veio de Ricardo, mas do sistema que ele pensou que controlava. Vocês não têm ideia do erro que estão cometendo, ele sibilou, enquanto um dos detetives se aproximava com as algemas. De repente, as telas de televisão na sala de reuniões, geralmente usadas para apresentações, piscaram e ganharam vida. A imagem que apareceu foi a gravação de segurança de Ricardo sendo levado pela polícia no dia anterior. Mas o áudio era novo, claro e devastador. Era a confissão de Ricardo na sala de interrogatório, que Sombra havia acabado de vazar para a rede interna da empresa. Foi tudo ideia do Valadares. Ele me ensinou como fazer. Ele pegava 80 de tudo. As empresas de fachada,
Os funcionários fantasmas, a conta nas queimam. Era tudo dele. Eu era apenas o peão. Cada membro do conselho, cada funcionário nos andares abaixo que assistia através da rede interna. Ouviu a confissão. A humilhação de Valadares não foi em uma sala fechada. Foi televisionada para toda a sua empresa. Enquanto as algemas clicavam em seus pulsos, o rosto de Valadares se desfez. A máscara de poder e controle se estilhaçou, revelando o homem pequeno e ganancioso por baixo. Ele não olhou para o CEO ou para os policiais. Ele olhou para a câmera de segurança no canto da sala, como se pudesse ver através dela, para o fantasma que o havia caçado. Quem quer que seja você, ele murmurou. A voz quebrada. Você venceu. O império havia ruído. E a notícia da queda dos 2 executivos da Omnicorp, transmitida ao vivo para toda a empresa e logo para o mundo exterior, foi a vingança mais completa que João poderia ter imaginado. Senhor. João, por favor, sente-se. João estava no escritório do CEO da Omnicorp, um lugar que ele só tinha visto de longe durante seus 20 anos de serviço. Sr. Thompson estava atrás de sua mesa maciça, parecendo um homem que havia envelhecido 10 anos em 2 dias. Miguel estava de pé ao lado da janela. Eu não preciso me sentar, disse João. Sua voz era calma, sem traço de animosidade. Thompson suspirou. Eu pedi para você vir aqui por 2 razões. Primeiro, para oferecer minhas mais profundas e sinceras desculpas. O que aconteceu com você foi uma desgraça. Uma falha de liderança da minha parte. Não há desculpas. João permaneceu em silêncio. Segundo, continuou Thompson, empurrando um envelope grosso pela mesa. Isto é um cheque. Ele contém a totalidade de suas economias roubadas, com juros. Mais uma indenização por danos morais e demissão injusta. O valor é substancial. É o mínimo que podemos fazer. João olhou para o envelope, mas não o tocou. Também gostaria de lhe oferecer um emprego, disse Thompson. Não o seu antigo cargo. O cargo de diretor de segurança corporativa. Você responderia diretamente a mim. Miguel recomendou-o pessoalmente. Ele seria seu segundo em comando. Queremos que você reconstrua este departamento com integridade. Miguel assentiu. A empresa precisa de você, João. Eu preciso de você. João finalmente falou. Eu agradeço a oferta. E eu aceito o dinheiro. Pois ele pertencia a mim e garantirá o futuro da minha neta. Mas não posso aceitar o cargo. Por quê? Perguntou Thompson, genuinamente surpreso. O salário, o poder. Você poderia reformar tudo. Eu não sou um homem de escritório, Sr. Thompson. Nunca fui, explicou João. Eu sou um guarda. Um protetor. Minha guerra acabou. Eu lutei para ter paz, não para administrar reuniões e orçamentos. Houve uma compreensão silenciosa na sala. No entanto, acrescentou João. Eu aceitaria uma posição de consultor. Posso ajudar Miguel a treinar a nova equipe. Ensiná-los a ver o que os outros não veem. A proteger este lugar da maneira certa. Mas em meus próprios termos. Meio período. Thompson sorriu pela primeira vez em dias. Essa é uma oferta que aceitamos com gratidão, Sr. João. Seus termos são os nossos. Ele estendeu a mão sobre a mesa. João a apertou, firme e brevemente. Há mais uma coisa, disse Thompson, pegando um pequeno tablet. Emitimos um comunicado de imprensa. Gostaria que você ouvisse. Ele tocou a tela. Uma voz de um porta-voz leu o comunicado. Falava sobre a reestruturação após o incidente de fraude. E então veio a parte importante. Além disso, a Omnicorp gostaria de corrigir publicamente um erro grave. O ex-funcionário João da Silva, um veterano condecorado e um homem de honra impecável, foi demitido injustamente com base em alegações falsas. Gostaríamos de estender nosso pedido de desculpas público a ele e anunciar sua recontratação como consultor sênior de segurança. A Omnicorp está honrada em tê-lo de volta. O comunicado terminou com a notícia de que Ana havia sido promovida a chefe do Departamento de Auditoria Interna. João ouviu, seu rosto impassível. A humilhação que ele sofreu na frente de seus colegas havia sido apagada. Sua honra, a coisa que Ricardo não conseguiu roubar, havia sido restaurada. Publicamente. Isso é satisfatório? Perguntou Thompson. É um começo, disse João, pegando o envelope. Agora, se me dão licença, tenho uma neta para visitar. Ele se virou e saiu do escritório, deixando os 2 executivos em seu rastro. Ele não saiu como um empregado demitido ou recontratado. Ele saiu como um homem que havia enfrentado um império e vencido, em seus próprios termos. O sol da tarde filtrava pelas árvores do parque,
pintando o gramado com manchas de luz dourada. Risadas de crianças enchiam o ar. Em um banco, João observava a cena, um pequeno sorriso em seus lábios. Sua neta, Sofia, corria pela grama. Com mais energia do que ele via há anos. A cirurgia fora um sucesso completo. Ela perseguia uma borboleta, o cabelo castanho voando atrás dela, a personificação da saúde e da felicidade. O telefone descartável em seu bolso vibrou. Ele o atendeu. Acha que eles aprenderam a lição. Comandante, a voz de Sombra soou, clara e sem distorção. Pessoas como Valadares e Ricardo nunca aprendem, disse João, os olhos ainda em Sofia. Eles apenas aprendem a temer as consequências. Por enquanto, é o suficiente. Bastos me contatou. Disse Sombra. Ele quer nos oferecer um contrato permanente. Segurança privada. Muito dinheiro envolvido. E o que você disse a ele? Eu disse que o lobo solitário está aposentado. De verdade, desta vez, respondeu Sombra. E quanto a mim? Acho que vou usar minhas habilidades para caçar monstros em tempo integral. Apenas monstros da minha escolha. Mas a oferta é sua, se você mudar de ideia. Eu não vou, disse João com simplicidade. Minha luta acabou. Ele gesticulou para o parque, para sua neta, esta é a paz pela qual eu lutei. Fico feliz em ouvir isso. Comandante. Houve uma pausa. Foi uma honra lutar ao seu lado mais uma vez. A honra foi minha, Sombra. Cuide-se, disse João. Você também, lobo solitário. A chamada terminou. João guardou o telefone. Ele sabia que era a última vez que usaria aquele nome. O lobo podia finalmente descansar. Sofia correu até ele, o rosto corado de alegria. Vovô, você viu? Eu quase peguei. Eu vi, querida, ele disse, bagunçando o cabelo dela. Você foi muito rápida. Você quer brincar comigo? Ela perguntou, os olhos grandes e esperançosos. Sempre. Ele respondeu. Ele se levantou. A rigidez em suas costas não mais um fardo, mas apenas um lembrete das batalhas travadas. Ele não era um comandante, um diretor ou um consultor. Ele era apenas um avô em um parque com sua neta. A vingança estava completa. A justiça havia sido servida. Os vilões estavam na prisão, suas reputações em ruínas. Os inocentes foram recompensados. O dinheiro fora devolvido. A honra, restaurada. Mas nada disso importava tanto quanto aquele momento. O som da risada de sua neta. O calor do sol em seu rosto. Ele não voltou à guerra. Ele apenas usou as habilidades da guerra para proteger sua paz. E olhando para o rosto sorridente de Sofia, ele sabia, com uma certeza absoluta que enchia seu coração, que cada segundo daquela última batalha valeu a pena. A paz do Lobo era, finalmente real.